tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Feriadão, mas nós estamos ao vivo aqui. Daqui a pouquinho a gente abre a nossa roda da fofoca, não é? Com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves, com os bafões do Felipe Campos e muita coisa que nós temos hoje ainda para discutir, para informar vocês. E daqui a pouco também, direto do Rio de Janeiro, nosso repórter Alessandro Lobianco, como acontece todos os dias. E tem informações quentíssimas aí para vocês. Olha aqui, vamos fazer nossa primeira página de hoje, porque eu acho que uma coisa precisa ficar muito bem esclarecida. Eu acho que as pessoas estão confundindo muito as coisas a ponto de cometer uma das maiores injustiças que eu já vi, que é acusar Silvio Santos de assédio. Olha, gente, eu falei aqui para vocês na segunda-feira, eu falei duas coisas muito importantes. Primeiro, né, que eu também não tinha gostado do que o Silvio falou para a Cláudia, tinha achado constrangedor, né, tinha achado uma coisa que passou do limite do cavalheirismo, de verdade, mas também disse que isso era uma coisa que dava para consertar, não é? E que o Silvio nunca foi uma pessoa, um homem de não reconhecer um próprio erro e não voltar atrás. Isso foi dito aqui. E disse a segunda coisa que também eu acho importante e vejo com esses olhos até agora, e a coisa mudou como eu temia que mudasse. Eu falei, esse episódio que aconteceu dentro de uma maratona importantíssima como é o Teleton, dentro de 24 horas de programação, não pode ser maior que a própria campanha em prol da ACD, porque já estavam tentando transformar isso numa coisa maior que o próprio Teleton e acabaram conseguindo. A gente não viu já no primeiro dia, e até estranhei quando o Felipe Campos usou aqui a palavra assédio, eu falei, nossa, mas eu não vi nas redes sociais, eu vi as pessoas protestando, achando que ele pegou pesado realmente com a Cláudia Leite. Falei que ela tinha estado na manhã da segunda-feira no programa Encontro da Fátima, ela ainda tinha sido fina, tinha sido educada, não tinha detonado o Silvio, ela só falou que as pessoas não podem sair dizendo qualquer coisa que passe pela cabeça e ponto. E a proporção disso, eu continuo achando que devia ter sido só essa. As pessoas protestaram, não gostaram, acharam constrangedor, ok, vamos consertar isso. E era o que a gente estava esperando, né? Mandar flores, um cartão de desculpas, um novo convite para voltar ao programa e aí levar um papo legal. Puxa, foi uma coisa chata, foi uma coisa constrangedora, foi uma coisa séria, né? No meu entender, muita gente não acha, no meu entender, eu como mulher me senti incomodada sim, mas entendi também que aquilo era parte da apresentação do Silvio, da cantora. Quando você começa a falar em assédio, existe uma intenção embutida, uma intenção em relação à própria mulher, e isso, gente, é um absurdo. No dia seguinte ou na tarde da segunda-feira, começar esse movimento chega de assédio com a foto do Silvio junto com a Cláudia Leite, aí eu achei demais para a cabeça. Eu estava vendo aonde é que isso ia dar, porque eu falei, não vamos comentar porque você não alimenta o monstro, né? As pessoas querem mais isso, começa a falar, começa a discordar, deixa quieto, vamos ver onde é que vai parar. E não parou. E a coisa foi adiante, realmente, numa proporção em que as próprias filhas, os próprios funcionários do SBT, as próprias pessoas ligadas ao Silvio Santos, o próprio elenco, tiveram que entrar em ação. E aí tá muito certo. Aí é aquela história, não foi assédio, e não foi assédio. Não havia ali do Silvio Santos, diante de um Brasil inteiro, diante da família no palco, família na plateia, amigos nos bastidores, amigos no palco, nunca, em momento algum, passou essa impressão de estar querendo cantar, assediar a Cláudia Raia. Né? Foi uma coisa de mau gosto, foi uma coisa, a Cláudia Leite, na verdade, imagina a Cláudia Raia, foi uma coisa, como a gente falou aqui, não gostei, foi constrangedor, não merecia, dá para pedir desculpas, dá para se resolver essa história tranquilamente, dá para se resolver, né? E também deixei claro que não acreditava que ele fosse se negar a isso. Agora eu já não sei, porque ela alterou o tom,
né? Quando começou toda essa história, em vez dela apagar o incêndio, a coisa se propagou. Não estou falando que ela devesse, não é? Mas eu acho que ela que passou pela situação sabia que ali não existia uma intenção de cantada, de conquistar aquela mulher, de forçar a barra. Isso não, porque isso para mim é a ideia de assédio, né? Aquela coisa que realmente tem por trás a intenção de ter essa mulher. E não era isso ali, né? O que passa pra gente, e quem conhece o Silvio, e a gente conhece há muito tempo, muitos anos, é uma vivência que não é uma vivência pessoal, mas é uma vivência profissional muito longa, e ninguém, não é, passa despercebido durante tanto tempo sendo uma pessoa que realmente não é isso. Ali era parte do show, ali era querer fazer piada, ali era querer botar até uma pimenta na história, aproveitando a parte sensual do balancinho e o traje que ela estava usando, tudo torto, tudo errado no meu entender. Mas a partir daí, isso virar assédio, chega de assédio, gente, isso é um desrespeito, isso é um assédio moral, eu vou falar para vocês. Isso é um assédio moral em cima do Silvio, em cima da família, em cima dos funcionários, em cima de todo mundo que gosta, respeita e que sempre foi respeitado por ele. Isso sim está sendo um assédio moral, um assédio psicológico, uma coisa que está fazendo muito mal, porque isso coloca em jogo, em xeque a sua imagem. Isso é feito para queimar o filme, não é? De um homem, não estou nem falando do artista, porque ele está acima de tudo. Ele é um ídolo, como a gente já falou isso aqui para vocês, não é? Agora estou falando do homem. Estou falando do pai de família, estou falando do marido que está aí estampado na capa da revista Caras dessa edição, como a gente mostrou essa semana, né? 40 anos de um casamento sólido, 6 filhas criadas, 11 netos, tem o número 12 chegando aí, sabe? Os funcionários cheios de carinho para ele. É assim em cada festa de final de ano, você não vê um patrão chegar diante de centenas e centenas de funcionários e ser aplaudido de pé, e ser aplaudido com entusiasmo, com amor e com carinho, e ele é. Então não queiram tirar do Silvio a imagem, não é nem do maior comunicador desse país, é a imagem do homem de respeito, porque isso ele sempre foi. Desrespeitou a Cláudia, fez uma brincadeira de mau gosto, ok, tudo isso pode ser questionado a cada caso, e tudo isso pode ser consertado também. Eu não vejo nesse sentido que não. Ou ele está absolutamente certo e os outros estão todos errados, ou todos estão certos e o Silvio está totalmente errado. Não é assim. As coisas no nosso país, elas estão nessa base de preto ou branco. As coisas estão polarizadas, as coisas estão de extremos. Quando você não pode colocar em jogo a imagem, o valor de um homem por conta de um episódio errado e que pode ser consertado. Então, aí eu acho que foi fundo demais. Comparar o caso de Silvio Santos com o caso do Zé Maier, então, eu nunca vi uma falta de discernimento maior do que essa. Querer associar uma coisa com a outra, querer colar uma coisa com a outra, aí não dá, gente. Você não viu o Silvio Santos encostar um dedo na Cláudia? Você não viu tudo que as testemunhas viram lá no Jardim Botânico, as coisas que ele aprontava, as coisas que ele mesmo reconheceu que aprontava, não é? Ele não vai ser afastado porque é o dono, vão falar, não, ele não tem a ver, inclusive, com o fato de as coisas serem tão concretas em relação ao Zé Maier, que ele precisou ser afastado, a emissora achou melhor afastá-lo. Então, não vem. Isso foi uma conversa de 2 minutos, 2 minutos pode ser uma conversa desagradável? Claro que pode, mas foi uma conversa de 2 minutos diante do Brasil inteiro, diante da família dele, diante de todos aqueles que prestigiaram e sempre prestigiam há 21 anos uma maratona do bem como o Teleton, e que só existe porque esse homem teve a coragem, a honestidade, a lisura de motivar todo um país a colaborar com uma causa tão nobre. É por isso que esse existe. Se o SBT existe, se é sucesso, também tudo é em função do Silvio, mas não é o Silvio empresário, é o Silvio que também tem um lado humano, que também sabe respeitar os seus funcionários, que também
sabe inspirar afeto, que também sabe, né, tratar o ser humano de igual para igual. Ok, pisou na bola, pisou feio, nós já falamos isso aqui. Agora, querer transformar isso no que estão querendo, querer queimar a imagem de um homem, de um pai de família, aí é outra história, gente. Aí é exagero e é uma coisa extremamente perigosa, parece uma caça às bruxas. Isso não é defender o direito das mulheres, porque eu acho que todos nós temos direitos, né? Eu batalho por isso, eu sou mulher, eu sei o que a gente passa na nossa pele, sei o que eu passei a vida inteira, que todas nós passamos, porque a gente vive nesse tipo de sociedade com essa mentalidade machista, mas vamos separar o joio do trigo, ou vamos dar pelo menos a devida dimensão a cada coisa, a devida proporção a cada fato. Não vem querer queimar na fogueira, fazer caça às bruxas em cima de um episódio que aconteceu, por mais desagradável que a gente possa considerar. Então aí eu entendo e acho certo que as filhas saiam em defesa desse pai, não é? Que os funcionários saiam em defesa desse patrão, que os colegas saiam em defesa desse colega, que todos os amigos saiam em defesa dele, porque precisa uma coisa contrabalançar a outra, e graças a Deus parece que o público soube fazer isso sim, né? Entender que até a página 2, ok, o Silvio estava muito errado, mas dali para frente errados estão os outros. Dali para frente realmente é uma coisa que não tem uma boa intenção por trás, é uma coisa que é tipo caça às bruxas. Ah, agora para, agora tira do ar, não tem mais condições de apresentar programa. Ah, que é isso, gente? Pelo amor de Deus, até onde vai essa barbaridade? Até onde vai essa perseguição? Eu tenho falado isso aqui há muito tempo, né? Que a gente começou, de repente, ver a pintar aí do ano passado para cá uma coisa dirigida mesmo para o Silvio, uma coisa negativa, uma coisa que parece que quer tirar a pessoa de cena, quer queimar a imagem, quer fazer com que ele, de um ídolo, se torne realmente uma coisa extremamente negativa, seja arriscada do mapa. O que tem por trás disso? É só uma defesa dos direitos da mulher? Não é, porque senão também estaria me considerando assim, né? Olha, chega de assédio mesmo, mas não se aplica a esse tipo de caso, não se aplica a isso de maneira nenhuma. Então, eu digo para vocês, eu sinto a situação agora do outro lado. Eu sinto a situação de que existe um assédio, sim, um assédio moral para cima do Silvio, para cima da família dele, para cima dos profissionais que trabalham com ele. Isso é o que está existindo agora. E é isso que realmente precisa parar, gente. E parar não só em relação ao caso Silvio Santos, precisa parar no geral. As pessoas aprenderem a dar a cada situação o seu devido valor e a sua devida dimensão. Não é assim, para você defender uma causa, não quer dizer que você precisa sair por aí queimando as pessoas na fogueira. Isso foi no tempo da Inquisição. É essa mentalidade que a gente quer trazer de volta? É isso que significa para as pessoas defender os seus próprios direitos, os direitos humanos, os direitos das mulheres? Não, não é por aí. De jeito nenhum é por aí. Então eu fico muito triste, fiquei muito abalada com essa história de ver que realmente as pessoas são capazes de se achar melhores do que as outras. Essas sim, nós somos sim aquelas que defendemos as mulheres. Nós somos sim aquelas que vão tirar de cena um profissional porque ele foi deselegante, ele foi grosseiro realmente com uma outra profissional, ele foi grosseiro com uma mulher. Ah, faça-me o favor, né? Isso não dá para aceitar. Eu acho que a situação chegou num extremo em que realmente as pessoas têm que parar para pensar, refletir em cima de tudo isso e entender que as coisas não são dessa maneira. Que o Silvio Santos pode ter pisado na bola feio, pisou, mas na verdade quem nunca? E outra coisa, isso não faz dele, né, um homem menor, um artista menor ou uma pessoa que tenha que ser varrida assim, ó, deixa para lá, tem mais condições de fazer nada. Isso é uma perversidade, isso é uma distorção do que tem acontecido na nossa realidade. E se as pessoas não pararem para olhar com olhos de objetividade, não é? Realmente o que aconteceu e como é que a gente vai reagir a esse tipo de coisa, como é que a gente está se sentindo em relação a isso? Será que eu não estou exagerando na minha indignação? Será que eu não estou ultrapassando o sinal? Será que realmente eu não estou distorcendo, escurecendo,
fazendo com que a coisa pese mais do que aquilo que já pesou naquele momento, né? Então, eu acho que o Silvio merece, pelo menos, essa consideração, sabe? Porque ele não fez nada de tão errado assim que mereça uma campanha na dimensão em que foi feita e que, graças ao público, realmente perdeu a força. As coisas não foram adiante. Ninguém misturou um momento com uma carreira de mais de 50, 60 anos no palco, sendo o maior ídolo desse país. E eu falei, a história de ser um ídolo do país, ela fica absolutamente secundária, diante da dimensão também do homem de respeito, do pai de família que sempre foi, do ser humano que sempre foi. Isso que as pessoas têm que entender. Ninguém, por pisar na bola, da maneira que tenha sido feita ou não, na proporção que se ache ou não, ninguém por causa disso merece ser crucificado. As coisas têm jeito. Retratação existe, pedir desculpa existe, agora eu não sei nem se existe mais a vontade ou a motivação para fazer esse tipo de coisa, porque realmente, se agora ele se sentir injustiçado, ele está coberto de razão, porque a coisa ultrapassou todos os limites, pelo menos essa era a minha opinião. Quero deixar clara a minha opinião aqui, de quem já trabalhou muito, já trabalhou até na própria emissora do Silvio Santos, entendeu? Isso não foi assédio. O Silvio Santos jamais praticaria um assédio. Então, vamos parar com essa coisa que é simplesmente cruel e desrespeitosa. Essa campanha, não é, chega de assédio feita para cima dele, eu considero essa sim um verdadeiro assédio e uma coisa perversa que não devia ter acontecido de jeito nenhum, tá certo? Era a minha primeira página, tô aqui com o Vlad. Tudo bem, Sônia? Quase sem voz. Sabe? Não consigo mais falar. Ai, tudo bom, querido? Tudo bem, boa tarde, então, tá Sônia. bom, o Thiago Rocha aqui com a gente. Boa tarde, Pimenta, Pimenta, gente, é. pimenta. O Felipe Sônia. tem os seus bafões que você tem no pescoço, olha como eu reparo É um tudo. Cristo. Que lindo, Felipe, que é um Cristo. lindo. É. Nossa, maravilhoso, realmente. Bom, então começa por você, que está tão abençoado. O que você achou dessa história toda, que graças Olha, a Deus Sônia, já está acabando? eu vou ser bem sincero, eu achei isso um desrespeito, não estou falando do Silvio, né, lógico. Eu acho que tudo o que eu vi nesses dias, tanto eu coloquei na minha rede social anteontem, eu disse o seguinte... o assédio, ele é sorrateiro, Sim. ele é baixo, ele é escondido, ele vem com perversidade. Então, assim, nada disso aconteceu. Porque Sim. ele estava ao vivo, como você mesma disse, na frente da família, na frente das filhas e, enfim, fazendo o show que ele é acostumado a fazer. E eu acredito que, nesse caso, é a mesma coisa que você querer jogar o peixe na boca do tubarão, Claro, sabe? claro. Você pega uma pessoa que está num momento que foi extremamente, de repente... Eu nem vou falar que talvez ele errou. Não, ali foi uma brincadeira, foi uma história que ele não pensou e pode ter Ele sido não uma pensou. história, se falar assim, foi uma brincadeira desrespeitosa? Pode até ser. Pode não, foi, né? Mas- Foi pisada na bola, mas não justifica nada Mas disso. isso não vem de frente com absolutamente nada, com nenhum movimento feminino, isso não vem de frente com nada que a gente está acostumado, com nenhuma militância, né? Nós temos que sim, que entender que é o maior realmente artista do nosso país. Se existe celebridade no país, eu digo que essa celebridade é Silvio Santos. E trabalhei 6 anos com ele, isso eu posso defender de carteirinha. Nunca vi o Cid assediar absolutamente Nunca vai ninguém ver. e nunca vi o Silvio Santos desmaltratar ou maltratar alguém ou Destratar, desrespeitar destratar ou alguém. desmerecer alguém. Nunca. Então eu não, em nenhum momento, eu acho assim, foi um caso isolado, sim. Eu acho que de repente até daqui a um tempo isso tentar trazê-la Eu acredito novamente. nisso, sabia que isso vai ser resolvido, gente. Não pense que vai ficar assim, não agora que os ânimos estão exaltados, que ela também subiu o tom, né? E ele pode estar realmente magoado e se sentindo injustiçado. Mas eu acredito num final feliz para essa história. Mas eu não sei se vocês perceberam. Quando existe um ato imediato, o negócio já começa de uma certa forma imediatamente. Mas não. Aí na segunda-feira prepararam o post para colocar no ar. Então quer dizer, houve todo um tempo, pensaram, questionaram, arquitetaram. Então quer dizer, então existem pessoas por trás disso também conduzindo essa sinfonia que está extremamente chata. Porque você falar de feminismo, ok, eu respeito. Mas entrar num assunto extremamente eco-chato, aí fica realmente insuportável, não tem como aguentar. Aí acabou virando tal mimimi.
ruim mesmo, né? Diga, Thiago. Silvio não precisa da minha defesa, todo mundo sabe o quanto eu gosto, o quanto eu admiro o Silvio. Falar que ele errou, isso a gente já falou na segunda-feira. Não é novidade para ninguém. Quem assistiu o programa segunda-feira sabe. E a gente não está aqui passando pano para ninguém. O que a gente está discutindo agora, nesse exato momento, é de uma campanha defendendo ou falando de assédio aonde não existiu assédio. Aí eu acho cruel, gente. Olha, se você quiser defender, fazer uma campanha, tudo bem. Mas então escolha as pessoas certas. Mire no lugar certo. Não pegue algo que não tem absolutamente nada a ver com assédio e tente transformar aquilo para reverter. É claro que qualquer campanha que fosse endossada pelo Silvio Santos ganharia os holofotes. Porque ele é o apresentador mais querido do Brasil. Só que assim, não teve uma coisa, não tem ligação uma coisa com a outra. E eu posso falar um negócio, eu vou falar, e eu sei que eu posso falar aqui. Isso tem a ver com política. Como assim? Eu, Thiago, acho que tem a ver com política. Tá. Infelizmente. Porque as pessoas, hoje, as pessoas parecem torcida de futebol. Elas são intolerantes. E aí, quando você vê algo, você tenta começar a jogar pedra numa outra pessoa que fez uma gentileza ou que fez um telefonema. Ah, você está falando da entrevista do entrada. Porque Silvio? o Silvio recebeu... Você acha que foi porque o presidente ligou para ele, o presidente eleito, o Jair Bolsonaro. Porque esse enfoque que você está dando para a questão? A maior parte dos artistas que endossaram essa campanha ferozmente são essas mesmas pessoas que torceram para outro candidato. Gente, vamos parar com isso. Seria uma vingança isso que você está colocando? Vai, pega aqui, ó, pega no bolo e vai. Entendeu? Vamos parar de misturar as coisas, gente. Vamos parar de misturar. Não, misturou feio. Vamos ter o discernimento necessário para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Sabe, porque não se pode fazer isso, cara, é cruel. Imagina qual... Isso é assédio, né? Isso que a gente tá falando. Isso é assédio, na cruel. Verdade. O cara pega... Sabe-se lá quantos milhões custa para um dia de televisão. Ele pega a programação dele inteira e faz assim, ó. Aí o que ele faz? A programação dele inteira já está bonitinha, feitinha, os programas editados, aquela coisa toda. Ele fala, não, derruba tudo, nós vamos fazer ao vivo. Sabe quantas pessoas precisa para fazer um programa ao vivo? Sabe qual é essa estrutura de coisas que você precisa juntar? Qual é o empresário de comunicação que faz isso? Uma coisa dessa? Não fica mais de 1 milhão. Ah, existe Criança Esperança. Maravilha que existe o Criança Esperança, mas o Criança Esperança tem a cara e elenco de Rede Globo de televisão. O Teleton surgiu e virou esse sucesso, essa tradição, um evento que comove, mobiliza o Brasil inteiro, calcado em um homem, não é? Ele tem a cara do Silvio Santos, que foi quem deu a cara para bater para o que o Teleton existe. Por isso que eu fiquei muito chocada e temia que isso acontecesse e falei aqui, gente, isso é um episódio que não pode ser maior do que o próprio Teleton. Mas conseguiram torcer a situação. Assim, é uma pena, né? Tentaram empanar o brilho de uma campanha que, mais uma vez, 21º ano seguido, consecutivo, foi um sucesso. Se bateu a meta, se superou a meta, né? No fim, o que você viu no final do Teleton? A não ser o Silvio Santos sendo abraçado pela mulher, pelas filhas, aplaudidíssimo pelo público e todo mundo chorando em casa. A reação era essa. Isso não tem valor, né? Agora, 2 minutos e meio em que aconteceu uma coisa constrangedora, isso realmente é o que merece toda a atenção. É desproporcional ou não é, gente? Um erro não justifica o outro. Um erro foi dele, que muita gente até não considera que tenha sido um erro, né? Mas foi dele. Agora, o que os outros fizeram, aí foi perversidade. Aí é desonestidade. Aí é assédio de verdade. Fala, Flávio. Eu nem vejo isso tudo que está acontecendo como uma campanha. Eu vejo isso como uma condenação gravíssima contra uma pessoa. Porque a gente assiste... É verdade. Não é campanha, isso é uma condenação. Estão condenando. Porque a gente assiste o programa Silvio Santos todos os domingos e durante a semana também. A gente sabe que, por mais que seja errada, faz parte do show, faz parte do espetáculo. Sim. O Silvio já fez esse tipo de brincadeira com a própria filha. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ele errou. Eu respeito a opinião da Cláudia Leite e quando ela se diz indignada. Perfeito. Sim, né? sim, eu acho. Olha, fui constrangida. Tá certíssima. Não estou tirando a razão dela. Não. Mas eu também compartilho da mesma opinião do Thiago.
um viés político fazer com que as Também pessoas... acha que teve esse viés É político? fato. Eu acho que é fato. Porque, olha, não precisa ir muito longe. Aqui no meu Instagram, coloquei uma foto ontem do Pedro Bial dando um selinho no Pablo Vittar. Tá. O discurso de ódio Coisa que vem séria. motivado por uma questão política, Sim. em que eu acho que não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas tudo bem. E as pessoas estão misturando as coisas, sabe? Tá muito misturado, um homem, gente. pai de família, um empresário, um comunicador, avô, bisavô. Não precisa, gente, assédio, aquilo o que se faz diante das câmeras pode ser denominado como um erro. Sim. Mas assédio não. Pra mim, Assédio não a pessoa passa faz da disso, encolha. né? Você nem Não vê. passa disso, um erro. Perdeu a mão ali, não foi não legal. tem. Legal, Ok. Não tem histórico. Não é assédio, Pergunta gente. para algum Não é, funcionário não de todas as empresas do Grupo Silvio Santos, pergunta para os artistas. O Celso Portiolli foi defender o Silvio através do Twitter, ele foi achincalhado. O pessoal foi lá e detonou o Portiolli. Você não pode mais ter opinião. Ele não pode falar da pessoa que ele convive, respeita e admira e tem... Conhece. E conhece. Ele trabalha há anos, Entendeu? né? É, Ele trabalha há conhece. anos. Me Parece que o desculpe, mas Rafinha essa também campanha gravou o vídeo, que tá todo também. mundo, o pessoal se mobilizando e tá certo, tem que fazer, é isso mesmo. Vem uma bomba do lado, você devolve, porque realmente a coisa tem que ser neutralizada, né? A gente tem, inclusive, as mensagens das filhas, que foi uma coisa que comoveu bastante o público também, que já não vinha aceitando isso, porque por mais que você proteste, por mais que acha que esteja defendendo da maneira correta o direito disso ou daquilo, o que fala é também a sensibilidade do público, é o coração, é o laço de afeto que existe entre o público brasileiro e Silvio Santos, que pode até não ter gostado, e muita gente não gostou, não é, do que aconteceu, mas que jamais aceita ou vai deixar de amar o Silvio por conta de uma coisa como essas, mas de jeito nenhum. Será que o pessoal não tem essa percepção? O que é isso, gente? Vamos ver lá a mensagem das meninas. Essa é a mensagem da Patrícia Bravanel. Tanta maldade que só choro quando penso nisso. Ah, tadinha, gente. Muito triste mesmo. Quanta injustiça com a vida, com a história e com o caráter do meu pai. Aliás, aí a Patrícia está usando uma palavra importantíssima, que é caráter, gente. Caráter. E o caráter desse homem não dá para ser questionado dessa maneira. Não dá para ser questionado com um episódio da Cláudia Leite, não dá, tá? Aí a gente continua insistindo na palavra erro e olhe lá, de verdade. Aí a Patrícia continua dizendo o seguinte: existe um ser humano, existe um pai de família, existe um marido, um empresário, um animador, um artista e também uma família que conhece ele muito bem, que ama ele, que admira e que está escutando cada barbaridade em relação ao pai. Meu Deus, onde vamos chegar? Estou muito triste mesmo. Tá aí o desabafo da Patrícia Bravanel. Também teve desabafo da Dani Beirute, né? Da Dani Bey. Silvio Santos, o avô, o bisavô, a família. E é exatamente isso que ele é. Né? Vamos ver outro desabafo da Silvia Bravanel. Meu pai é exemplo de caráter, dignidade, hombridade, honestidade, responsabilidade, profissionalismo, respeito principalmente ao próximo. Quem o realmente conhece sabe do que falo. Excelente esposo, pai, avô, bisavô, melhor ser humano. Então, para falar da honra dele, antes de mais, né, alguma coisa, olhem a honra de vocês. Está mais do que na hora de não darmos mais moral para essa moça ou essa história. Já basta. Saudade do tempo em que haviam seres humanos movidos a amor e respeito e não saíam por aí atacando uns aos outros por embalo a um segundo de fama. Vai passar, já está passando na verdade, né? E o que vai continuar é o legado que meu pai construiu até hoje com integridade e sempre pensando no próximo, que é outra verdade que quem conhece o Silvio sabe, né? Onde é que eu parei? Sempre pensando no próximo, mais respeito com o meu pai, seja um de um terço do que ele é até hoje. Depois falem, ok? Somos todos Silvio Santos. Aliás, essa é a nossa hashtag também aqui no programa. Somos todos Silvio Santos. Não foi assédio, não foi assédio. Isso não foi realmente. Tem mais algum depoimento aí? Deixa eu ver.
da Dani Bey novamente, né? Tenho escutado tanto absurdos esses dias, me pergunto, será que um homem íntegro, trabalhador, super pai, avô, bisavô, bom marido, colega de trabalho, comunicador de décadas e pessoa que sempre semeou o bem, assediaria mesmo uma mulher na frente de sua esposa e filhos? Ou estaria fazendo seu trabalho de apresentador, brincando no palco com uma outra artista? Saudade da TV de antigamente, onde existia muita brincadeira e pouco constrangimento. Desabafo de uma filha, é assim que a Dani Bey termina assinando aí o seu depoimento, né? Então, realmente é muito triste, viu, gente? Muito triste de verdade. Olha aí no final do Teleton, ou antes, eu não sei, quando eles tiraram essa foto, ele com a mulher, com as filhas, não é? É uma coisa que é inquestionável. Esse tipo de coisa não tem como ser atacado dessa maneira vil como vem sendo atacada. Uma pessoa, um profissional, um homem, sendo vilipendiado, sabe? Um homem que vai fazer 88 anos de idade e está ativo no palco, está fazendo, né, o seu trabalho, o seu papel, o público continua aí amando, aplaudindo, querendo ver mais, enquanto outros querem tirá-lo do palco, né? Isso é que eu achei, assim, a todo custo. Eu vi uma matéria dizendo assim, 10 motivos, ou 500, 600, sei lá, porque Silvio Santos já deu. Como é que é? Sabe? Explica direito como é que é essa história, como já deu. Como? Me fala, como ele continua sendo aí o rei dos domingos. Sempre se reinventando. Sempre. Não, eu fico pensando que há quantas décadas Silvio Santos está no ar? Quantas colegas de trabalho passaram por aquele auditório? Quantas casas ele São distribuiu? 200 por cada apresentação, 200 a 250 mulheres no auditório. Cobrindo celebridades em todos esses anos, alguém já ouviu algum caso de assédio com as colegas de trabalho? Nunca. Que ele tanto preza, e quando uma pessoa vai trabalhar no SBT, a primeira coisa que o Silvio ensina, respeitar as colegas de trabalho. Premissa. Então, entendeu? Premissa. Não tem isso de o auditório é uma história tão sagrada para ele que pode ser motivo de demissão se você maltratar. E é um auditório totalmente feminino, né? Se as mulheres estão se sentindo assediadas. Se o cara é assediador com aquela mulherada. Eu acho que o mais importante é que no tempo que a gente está vivendo, de esclarecimento, de ensinar, as pessoas elas estão tumultuando uma história gravíssima, elas estão nebulando para tentar dizer que uma coisa é uma coisa que não é. Não é, a história não é gravíssima, né? A história foi constrangedora. Foi constrangedora. Gravíssima é o que estão fazendo. Olha, sabe Que mas não é isso. assédio. Então não confunda a deselegância do Silvio com assédio. Verdade. Não, é assim, é isso isso mesmo. E a gente está numa fase que eu sempre falo, a gente está com um problema de linguagem. É Você isso. fala alho, fulano entende. Não! Então, não entendeu? é problema de Baralho, linguagem. entende Você baralho. pode falar Você fala um claramente, negócio... mas as pessoas querem ouvir esse velho ditado da internet, a opinião delas através da sua boca. É isso. Não para ouvir, para tentar entender, Discernir. para contra-argumentar, não tem uma reflexão e uma discussão saudável sobre as coisas, né? Vira essa coisa extremamente agressiva, vira essa coisa covarde, porque isso é uma covardia em relação ao Silvio. Virou um tumulto, quero pegar só um exemplo que o Thiago falou aqui a semana passada, só para vocês entenderem como que está a internet, como o povo não está realmente ouvindo ou deduzindo da forma como eles querem. O Thiago pegou e falou assim, quando foi a roça da Fernanda, da Lacerda, que saiu, você pegou e falou assim, se pegar a Fernanda e a égua e colocar as duas, a égua volta e ela sai. Por quê? Porque você só deu um panorama, assim, de como ela estava, uma referência. Colocar essa xícara, pronto. Isso. Se você soubesse o que começaram a falar, porque ele xingou ela de égua. Gente, ele não xingou. Não, em nenhum momento houve isso. Então, para você ver, as pessoas, você fala um negócio, elas entendem outra completamente, elas replicam isso da forma como elas deduziram, como elas querem a verdade delas, entendeu? Então, isso, assim, para mim, eu acho que isso, eu nem ligo mais, porque quando eu vejo, primeiro eu vejo de quem veio, né? Se
vale a pena... Meu pai me ensinou isso também. Vê de quem vem as coisas. Se vale a pena bater boca, a gente até bate um pouquinho de boca, fica lá um pouquinho famoso uns 15 minutinhos e tá tudo ótimo. Mas tirando isso, eu não vou ficar levantando lebre de gente que você fala um negócio, a pessoa entende outra, e aí o negócio cresce. Aprenda a ouvir, aprenda a falar, aprenda a escrever, aprenda a deduzir, e daí eu acho que porque o que ele fala, o que eu falo, não pode ser dedução. Eu vou deduzir o que as pessoas... que é isso, gente, maluca. Ou então entrar na opinião de outras pessoas, né? No embalo. Quem gente... falou em embalo? Acho que foi a Silvia, né? Que falou que tem gente indo vai, no embalo. vai no vácuo, Vamos né? pensar. Olha, vem o assunto. Pera, deixa eu pensar. Deixa eu ver. Eu tô em dúvida. Eu quero me posicionar, porque hoje todo mundo tem voz, graças a Deus, na internet. Para algumas pessoas que sabem reivindicar, para outras a gente lamenta porque elas vão de fato no embalo. Deixa eu analisar o caso. Peraí, foi ou não foi? Não foi. E acabou. E é por isso que nós estamos aqui falando. Porque na segunda-feira, repito, nós falamos que tinha sido deselegante. Tinha sido um erro, tinha sido constrangedor. Constrangedor, a Cláudia não se sentiu à vontade e não retiramos nada do que dissemos na segunda-feira. Mas falar que aquilo é um assédio? Aí não. Olha, lançar essa campanha não existe. Mas não existe. Olha, pode parando também com essa história lá da época da guerra, lá do Goebbels, de que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Não é mais assim. Não é? As pessoas têm um olhar mais crítico. Não pensa que as pessoas estão, no geral, comprando tudo a preço de banana, não. E não pensa que realmente uma mentira pode acabar diluindo a verdade de um afeto no coração do público. Né? E mesmo porque o público brasileiro é maior do que o pessoal das redes sociais que está aí agitando esse tipo de coisa. Então, é nesse público, é essa força, é esse discernimento que o afeto traz, que o laço construído de confiança e de respeito entre o Silvio Santos e seu público, é isso que pesou, é isso que valeu, é isso que está fazendo com que as pessoas não entrem nessa história de assédio, que repudiem esse tipo de coisa, como está acontecendo também, inclusive, através das redes sociais. E como disse a Silvinha, vai passar, já está passando, mas vai ficar como um triste exemplo, não é, de onde pode chegar a capacidade das pessoas de desvirtuar a verdade e querer atacar e demolir e destruir a honra e a dignidade de um homem e de um ser humano, né? De um pai de família e de um ídolo desse país. A história toda construída como artista, como empresário, como pai de família, como filho que foi também, como irmão que ainda é. Então, o que é, gente? Esse tipo de coisa, isso sim passou dos limites de verdade. Quer fechar? Não, só para fechar, porque na segunda-feira, assim que falamos desse assunto, eu comentei aqui que o Silvio, além de abrir mais de 24 horas da programação, também coloca dinheiro do bolso para o Teleton. Aí vieram falar, não, porque é tudo voluntário. Gente, eu estive lá. Há anos que eu frequento o Teleton, fui voluntariamente. Sim. Mas muitas pessoas lá precisam receber. O motorista precisa colocar gasolina no carro. E precisa buscar os convidados. Então, assim, existem pessoas que recebem, porque tem lá as suas finalidades, outras pessoas que abrem mão de qualquer tipo de honorário e tem os voluntários. Graças a Deus que existem os voluntários. E a estrutura toda, quem é que paga a iluminação? Eles acham que Olha, Silvio, SBT, parabéns pelos quase 32 milhões arrecadados. Exatamente. Tantas famílias que podem usufruir aí de toda a estrutura da ACD, graças ao SBT, graças ao empenho do Silvio Santos. E é isso, um beijão para vocês e tudo isso para mim já passou. Já passou e eu acho que é isso mesmo. Ó, Silvio, a gente ama você, a gente respeita você e a gente jamais aceitaria ou vamos aceitar essa história de assédio. A gente sabe quem é o homem e o profissional Silvio Santos. É isso aí, por isso que a hashtag está aqui embaixo. Isso Qual que é a hashtag? Somos Silvio Santos. Tá é isso, somos. Usem mesmo, essa né? força aí para doar para o Teleton. Isso ainda mesmo. pode. Ainda pode fazer a doação para o Teleton. É o que importa de toda essa história, é o que beneficia as pessoas, é o que traz uma energia positiva, é o que traz a boa vibração da fraternidade, da solidariedade, da ajuda ao próximo, porque é só por esse caminho que a gente pode continuar se sentindo ser humano
de verdade, tá certo? Girando a nossa roda, Boa, girar a nossa roda. Olha aqui, falar de Geraldo Luiz. Opa! Tem uma notícia tão assim hoje do Geraldo. Aliás, ontem estava conversando com o Geraldo. Ele estava meio cansado, ele foi descansar. Será? É, ele foi Cansado descansar. por quê? Tirou uns descansos aí, eu não perguntei, sabe? Mas ele estava meio assim, já com a pilha mais um pouco acabadinha, então ele ia tirar os feriados para descansar. Foi pro Nordeste? Ele não estava em Paraty, não? Então, mas Gente, eu acho que mas ele tá há quase uns um guia 15 dias turístico. ele esteve no Nordeste gravando uma série de reportagens Eu por lá acho que também. ele foi para Paraty. Mas ele e foi pro agora- Nordeste também. Foi também? Foi. Aham. Ele teve em Alagoas. É isso mesmo, Maceió. Aracaju. Foi isso Aracaju. mesmo. Maracaju, Ah, não, boa, é Maceió. Falei Ai, Maceió. caramba. Desculpa. Pessoal de Maceió. Pertinho de Aracaju. Ele foi... Qual é a tia que tem que chamar na Dona janela? Maria. A Dona Maria. chama- Me perdoa, 9. Maceió, Alagoas. Ele foi pra lá. Não, ele foi Tá. pra Aracaju. Aracaju. Aracaju, Sergipe. Então, Maceió, Alagoas. Sergipe. Mas isto posto, já foi aula de geografia. Negócio seguinte, estão falando que vão tirar o Geraldo dos domingos, gente. De novo essa história. Lembra que já aconteceu o negócio? Ah, vamos tirar domingo, vamos passar na sexta-feira? Ou todos os dias da semana, como se foi um fosse fracasso. uma nova versão de Flávio Cavalcante. E a coisa não durou nada. Acho que teve Não. uma única vez e numa sexta-feira. assistir a Sônia E Abrão. agora Algumas eles reprises da querem sexta. isso de verdade. Algumas Que reprises. ele né? foi bem, Verdade. as reprises ele foi bem. Por ter ido bem nessas sextas-feiras, falaram assim, não, vamos com um projeto de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que é um naufrágio para qualquer apresentador de faixa Estão noturna. pensando nisso de novo, segundo Ah, Flavinho não. Rico, né, que diz que, de acordo com informações publicadas em primeira mão pelo jornalista Flávio Rico, há chances de que ele faça outra coisa na Record que não seja o programa de domingo. Ele pode, a partir do ano que vem, ser riscado da programação de domingo da Record. Ah, eu acho que Arriscado, mas né? olha, gente, Arriscado. essa história da Record com o Geraldo Luiz está ficando extremamente chata e deselegante já. O rapaz, o homem, o profissional, o comunicador chegou, fez o horário, alavancou a audiência do horário, fez-se permanecer por lá. Teve um programa com auditório, foram reduzindo. sucesso Isso total, parece, né? assim, me desculpa, isso parece que a Record quer limar ele realmente. Parece que estão tirando ele aos poucos e nós sabemos como é que funciona a televisão. Muita sacanagem se essa for a estrutura da Record TV, pensando nessa possibilidade de realmente arrancar o Geraldo Luiz da forma como eles estão querendo fazer. Uma pena. Não é uma pena. arrancar, é transferir. Transferir. Seja mais suave. Ah, não, mas eu é acho- transferir de domingo para as noites Ó, o de Celso sexta. Portiolli curtiu essa em notícia. princípio. Porque, pô, em cima dele, ele vai falar, vamos tirar o Geraldo de mim. Olha, Entendeu? sempre pode piorar. Pode. A Eu gente acho não que- sabe quem vem por aí. Ele né? tá vivendo uma fase boa, o Portiolli tá Não, vivendo uma tá fase ótimo, boa o nesse pessoal tá exato amando momento. essa nova fase do Domingo Só Legal. que Porque ele quando tá você fazendo tira o que ele gosta, concorrente, game. Poxa, fica você Exatamente. e, né, e é mais fácil. É, Mas eu ele acho se arriscado. diverte, né? É, o Celso. Celso Aí é Portiolli legal quando a gente manda muito gosta bem do nos que games. faz, também Curtindo acho. uma viagem, o passo repassa, aquele de compras e tal. Mas eu acho arriscado tirar o Geraldo dos domingos, por quê? Colocaram aquelas pegadinhas antes, negócio do Sorria, você está na Record. Antes do Geraldo, não está dando audiência. Sim, Quem levanta, segura a audiência e entrega alto pro Faro é o Geraldo. Sim. Vai tirar o Geraldo dos domingos para colocar o quê? Quem? É complicado. E vamos ser complicado. a César o que é de César? Vamos Ele analisar fez o a televisão? horário, meu. Não, ele fez a programação de domingo. Ele conseguiu Sim. colocar um Da estilo no vida domingo no domingo da Record, também que achei. não existia. E todos os programas hoje, principalmente o do Rodrigo Faro e o da Eliana, eles bebem um pouco dessa fonte aí também. Eles contam histórias, Claro. eles colocam muitas vezes os repórteres para ir ver o que Ele que acontece. veio com esse formato novamente. Então aí, a essa César o coisa, que é de né? César. Tirar o Geraldo desse É, horário. eu acho assim, opinião de telespectador, a gente está falando nem como profissional de TV. O que tinha que acontecer com o Geraldo, na minha opinião, era devolver o programa dele como era antes, Isso. com o E que espaço foi que ele prometido. tinha, com a estrutura que ele tinha, com a equipe que ele tinha, com os artistas que estavam do lado dele no palco. Era isso, deixar ele continuar trabalhando na mesma batida que ele sempre trabalhou. Agora, por que
a gente não sabe. Agora, né? eu só acho o seguinte, ao Ana invés Abrão, de tirar, né, bota de novo como era. É simples. eu só acho o seguinte, o Geraldo, ele está precisando, isso eu já conversei inclusive com ele está precisando de uma boa assessoria de imprensa. Sabe por quê? Ele não tem assessor. Ou não assessoria de imprensa, mas uma pessoa que realmente possa trabalhar junto com ele, porque eu acho que ele navega muito sozinho também, sabe? Você tem uma emissora inteira e você vai sozinho, sabe? Nessa estrutura Um gerenciador toda. de carreira. Um gerenciador de carreira. Por quê? Porque daí eu acho que acabaria também um pouco com essa história. Parar de bater de frente, Parar um lado de bater com o de outro, frente. ter um intermediário, Sim, um amortecedor. E aí o que é isso. acontece? Na minha opinião, o que pode estar acontecendo? Vamos tirar ele vai fazer de novo o horário da sexta-feira, alavancar ou não. Se der certo, mantém. Se não der certo, tchau. Acabou. Beijos, PT, saudações. Não, ele está nos domingos. Ele é o domingo da Record. Eu acho isso muita sacanagem. Olha, vamos ser sinceros também. O mais difícil na televisão é você encontrar um formato para você trabalhar, né? Aí você... E olha que espremer o Geraldo de tudo quanto foi jeito. E a audiência continuou reagindo. Joga para um lado, puxa para o outro. O público foi lá e continuou acompanhando. Então, puxa, um profissional como esse não merece uma reverência e falar salve, Geraldo. Vamos dar aí para você uma estrutura cada vez melhor, um espaço cada vez maior. Há alguns anos eu falei que achava né? que tinha alguém no encalço do Geraldo Luiz e do Zeca Camargo. Como Do assim, Zeca no encalço? O que tem Zeca Camargo? O dia que ele foi dançar lá no jogo? Não. Eu não sei. Sabe assim, quando você encontra um inimigo dentro do ambiente de trabalho? Sei. Uma perseguição, Entendi. ninguém tira isso da minha cabeça. Você acha que tem alguém que não gosta dele? Para essa dentro? pessoa, o Geraldo virou um mal necessário. Sim, ele mas dá audiência, mas eu não quero ele lá. É isso, tá na cara que é isso. Eu Como acredito. acaba o contrato, vocês sabem? Eu acho que É longe, acho que tem mais a- dois é, anos. Dois, eu acho que Ainda foi, tem. inclusive, o Sérgio Dantino que participou de toda a Porque ele teve uma renegociação. renovação lá naquela época em que também ele foi Então, suspenso, deu todo aquele rolo. E também, eu acho que também, se for realmente isso, da questão contratual, se não fosse o Sérgio Dantino também, ou se não também já tinha dançado, viu? Porque eu acho que ele está muito mais amarrado hoje contratualmente do que verdadeiramente os diretores ou alguém, porque ali tem... Valorizarem o trabalho. Eu acho que ali tem uma gangue mesmo, assim, que não curte, não quer saber do Geraldo lá dentro. E eu acho isso uma bobagem, porque complicado se a gente for escolher numa trabalhar empresa assim, né? do tamanho que é a Rede Record, do tamanho que é a Rede TV, a Globo, enfim, você não se dá, eu não me dou bem com fulano, eu acho isso tão medíocre, eu Mas acho isso acontece, tão hein? medíocre, mas isso eu acho... Nossa, mas é o que vai É o ser. mais tem. É o que Eu vai acho ter a em televisão. Isabela Camargo, mesmo, da Globo, acabou de falar isso. Gente, eu acho Entendeu? o cúmulo da mediocridade. Quando você... Aí não gosto de fulano, você tem problema pessoal. Não gosto de fulano, não vou dar. Aí... Meu, É o que mais existe, o que eu desafeto. quero é o resultado. E ponto Mas final. essa tinha que Então, ser a essa é a mentalidade. premissa. O critério para a escolha de um Não é profissional teria que ser competência. É isso. Né? E o relacionamento é na base funciona ou não funciona para a emissora, para o programa. É um valor mais alto, se levanta, gente, do que essa picuinha entre as pessoas. Isso não deixa crescer. Mas isso é mediocridade, nada, né? isso é não gente deixa crescer medíocre. nada. Que É olha muito para triste. que não olha, você não olha como se estivesse de cima para o jogo, né? Olha ali, não vê A sua não particularidade, você não vê vê a o time. dimensão, É entendeu, do da história. vaidade, é isso que eu sempre odiei em televisão, que eu nunca pensei na minha vida em trabalhar em televisão. Olha, eu vim parar. Mas você ia fazer o quê, Sônia Abrão? Era o caminho natural, você acha que você ia fazer o Sempre quê? era um caminho natural, trapaça do destino. Meu caminho natural era a rua, era a reportagem, era sair da redação com uma missão tal, chegar, voltar, escrever o texto em 30 segundos, entregar 100 páginas e pronto, entendeu? Era laudas. isso, né? As laudas todas lá. Mas, 20 linhas por lauda. Mas Paulo. eu concordo com o Felipe. Eu acho que as pessoas, elas precisavam entender, porque às vezes a pessoa não gosta de você, ela nunca nem conversou contigo. Ou então ela nunca eu nem trocou ouvi falar, eu entendeu? ouvi dizer, fulano me falou. Não, Gente, essas impressões são essas furadíssimas, coisas são sabe? furadíssimas, Isso. gente. Pode, né? Muita gente fala de todo mundo, assim.
até ouço, mas eu quero saber comigo. Como é que a coisa vai funcionar? Bom, outra Sônia Abrão, história. eu sou Isso eu assim aprendi. também. Você também é assim? Eu sou assim. Tem Podem que ser me assim. falar o que for. Pode falar assim, fulano não presta. Gente, se nunca fez absolutamente nada pra mim, vai prestar pra mim a vida inteira. Se um dia fizer, ponto, a gente risca. Mas enquanto tiver me fazendo bem, nunca me prejudicou, nunca levou problema até dentro da minha casa ou na minha vida, vai continuar numa boa. Pode 50 falarem que não sai. Não, é verdade. Você pode, né, detestar uma pessoa, mas ela é cheia dos amigos, tem pessoas que gostam. Às vezes a química Sabe não fazer. funciona. Né? Às vezes não bate, Verdade. realmente. Santo não bate, essas coisas eu também acredito. O meu às vezes dá voadora em alguém. Acontece muito. E tem gente que fala assim, sem conhecer mesmo. Mas a partir Fica daí, deduzindo. você boicotar as pessoas ou querer o mal delas, não. Se não bate ali, se não tem química, distância e cada um siga o seu caminho na boa, só. E de ouvir falar, não, vamos ver como é que eu me dou com essa pessoa, ou como é que ela é no nosso relacionamento. Você sabe que quando eu estive em Aracaju... Peraí. Aracaju, em Sergipe! Tá certo. Olha só, quando eu estive em Aracaju e que eu estive com a Marlene Matos, uma das perguntas que eu fiz pra ela foi justamente essa. Eu falei, Marlene, como que foi, né, toda essa história? Ela me falou isso, gerir pessoas é muito difícil. Sim. E às vezes você não gosta das pessoas. Ou então você pensa que eu gostava de todos os artistas que iam no Planeta Xuxa ou de todas as pessoas que frequentavam. Não, mas elas me davam Nem resultados. os artistas gostavam dela também. Sim, Era uma troca justa. Eles me davam resultado. E ela super competente. Porque eu sabia que aquilo ia me gerar audiência. Então, aí sim me valia a pena. Né? Então, aquilo eu achei também de uma expertise absurda. Porque só quem não é medíocre que sabe lidar dessa forma. É verdade, viu? Bom, gente, deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo pro Sidney Oliveira, né, seu Sidney? É aniversário dele. Aê, seu Sidney! Outro aniversário pra você. Outro aniversário. Outro aniversário, pô. Seja ultra feliz nessa data. Conte com o nosso ultra carinho e respeito sempre também, tá? Super beijo e ultra saúde, hein, seu Sidney? Firme aí Só nessa não economiza batalha. no bolo dessa vez, né? É verdade. Olha aqui, tem a história da Simária, que eu acho que serve como mais um exemplo de distorção dos fatos, ou de interpretação, porque eu interpretei de um jeito, Luciano Caprone lá em cima interpretou de outra maneira, e a gente está vendo uma discussão em relação a uma resposta dela para um seguidor ou uma seguidora, né, que gostou de um vestido e falou para ela como ter um vestido igual. E a resposta da Simária tem sido interpretada de muitas maneiras. Eu interpretei como uma brincadeira. As pessoas interpretaram como se ela tivesse humilhado a seguidora, tivesse tirado uma da cara da seguidora. Explica pra gente, Vlad. Não, porque ela colocou lá uma foto e a menina falou, olha, eu quero um vestido igual. Ela falou, compra um lençol. Porque ela queria que ela me desse esse vestido. Alguém sabe como era esse vestido? Eu não, a única coisa que está circulando... Olha lá. Tá aí. Ela disse que ela comprou o lençol e ela mesma fez o vestido. Claro que é uma gozação. Então, só essa parte do lençol que eu não entendi direito. Tipo, amarra um lençol. Porque o meu não cabe em você, porque o meu modelo é 34. Linda já queria esse look para fim de ano, Simária, disse a seguidora. E a Simária respondeu, compra um lençol e manda fazer, gatinha. Foi o que eu fiz. Eu visto tamanho 34, creio que não cabe em você. E muita gente achou que ela estava chamando outra menina de gorda. Babaca. A Simária? A Simária foi babaca. Gente, Foi babaca. olha. Quer ler junto? Olha lá, põe de novo o negócio. Pra você ver onde tá o preconceito ali, ó. Se fosse só uma resposta gentil, pra tirar sarro do vestido, ela teria falado assim, compra o lençol e manda fazer, pra gravar gatinho. o show da virada, viu? Foi o que eu fiz. Ponto. E ainda deu risada. Ponto. Porque ela tava brincando com a menina. Ok. Tá. Aí, quando ela vira e fala, eu visto 34 e não cabe em você... Mas, Thiago, pelo amor de Deus, é que a gente não sabe. pra você E quem sabe essa vestir menina é gordinha? 34, não,
Não precisa ser gordinha, gente. Basta você ser uma mulher normal. Não, eu acho que ela acha o máximo. O normal falar que no ela acha sentido que ela de um padrão de peso, de acordo com a altura, não é? Porque para você vestir 34 é tamanho de criança, de adolescente. Você tem que estar isso aqui, ó. Porque até para as modelos, a maior parte das vezes, o manequim é 38. E a gente sabe que ela teve doente, apesar que ela tem um corpo lindo, mas ela tá magrinha, magrinha. Eu acredito que foi nesse sentido que ela falou. Mas só que o meu é 34, eu acho que não cabe em você. Porque para caber em alguém é complicado. E por que ela mandou pegar o lençol? É complicado. Porque parece um lençol. O vestido parece um lençol. Mas quando você fala assim, linda, pega... O tamanho 34 não cabe em você, pô, não mas precisa. Ela não tinha como deduzir isso. Não tinha nenhuma foto da menina. E precisava responder? Mas é porque o manequim 34, gente, é muito pequeno. Não é para qualquer pessoa que vai estar servindo. Eu acho que creio você interpretou dessa forma. Eu interpretei. Como você interpretou? Porque eu sou mulher, vocês são homens, vocês não entendem de manequim. Olha, Sônia Abrão, vocês não entendem de manequim 34. Eu entendi o que a Sônia Abrão falou. Eu entendi e posso até concordar um pouco, mas o que chamou a minha atenção foi compra um lençol. Isso... mas aí é mas ela falou, foi o que eu fiz. Aí é gozação, foi o que eu fiz. Lençol, foi o que eu fiz. Ela tá chamando a roupa até dela aí de lençol. E tá tudo certo, é uma brincadeira dela com ela. E o 34, gente... Eu visto 34, creio que não cabe em você. Porque, gente. Olha, eu vou te falar. Precisa. Aí detonaram o essa manequim, não é o manequim padrão de mulher, gente. Da maior parte das pessoas. Olha, chegou. Eu entendi. Chegou? Eu entendi. É loiro. Antigamente tinha aquela marca que se falava... isso é da Petit Style, sabe aquela coisa? Que era roupa de criança. Então, manequim 34 é quase isso. Você veste 36? Eu fiz 36, coisa nenhuma. E no final das contas, a menina falou que tá tudo bem. Porque o pessoal começou a detonar. Falaram, como é que a menina começaram assim, olha, por isso que tá doente. Olha como ela é grossa. Uma coisa a ver com a outra. O comentário. Né, As pessoas são maldosas. Saiu isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ter sido mal interpretada. A menina falou, gente, eu não vi nada de mal. Tá foi uma brincadeira e eu continuarei sendo fã. Não, eu entendi o que... Agora eu entendi. Ela fez gozação, que ela não achei que ela foi infeliz. Não foi. Foi agora eu entendi. O que ela quis dizer foi o seguinte, eu estou muito magra. Sim, é e isso. Esse 34, se você não pode, com certeza não vai servir em você. Foi isso. Gente. Da próxima. É um 34, Thiago. Teve uma apresentadora. Você sabe que tem uma apresentadora de TV que a gente gosta muito, inclusive, que fizeram uma capa de uma publicação dela e a capa ficou horrorosa. Horrorosa, mas horrorosa. Aí a pessoa que... Horrorosa que nível? Horrorosa nível hard. Quem é essa Nível hard. E quem é? É uma apresentadora. Qual o nome? Não, pera, calma. E a capa ficou horrorosa. A capa ficou hororosa. Entendi. Aí o que essa pessoa fez? O que essa pessoa fez? A editora, fez? Ela não vestia 34. Sim. Ela mandou uma calça jeans 34 e falou, olha, eu acho que vai servir pra você. Ai, eu sei de todo esse bafo. Eu sei dessa história. Olha, eu me lembro. Eu sei dessa história do começo ao final. Não. Apresentadora. Não. Foi o seguinte, a Adriane Galisteu... A dona Maria colocou? Tá chovendo aí, dona Maria? Dona Maria, coloca no 9. Você tá bem? Manda mudar. É, no 9, tá pegando aí? Foi o Bombril, né? Foi o Bombril. Ninguém tá falando. Felipe! Olha, não dá pra contar nenhuma história com você. Eu vou te contar, Então agora eu vou contar a história inteira. Olha, você não fala mais isso. Agora eu vou contar a história inteira. Já não é mais minha essa história, tá? Passou. Felipe Campos. Nem minha, nem do Vlad, nem do Felipe. Direitos autorais do Felipe. Ela saiu numa revista, o nome da revista eu não vou falar, porque inclusive a dona dessa revista também deve um dinheiro pra mim, eu não quero... Agora eu sei quem é a dona, Você podia sabe? falar, né? Jamais ia fazer isso. Olha lá, ó. E aí... Pera. Oi. Quem? O Felipe é um spoiler ambulante. Não pode contar nada pra ele. Não pode contar nada pra ele, é verdade. E aí o que acontece?
Adriane Galisteu saiu na capa da revista, dessa publicação, dessa... Maravilhosa. Dessa já... né? Como é que é a publicação? É maravilhosa. Ô, Felipe, mas vão querer saber quem tá te devendo. Ela só conhece Deus. então, As pessoas em casa. Ela só publica quem Deus ela conhece. Ah, eu sei quem só, né? Aí, enfim. Aí o que aconteceu? Saiu uma chamada assim, pobre menina rica. Tá. Porque foi quando a Galisteu perdeu o programa, quando começou Sim. a emperrar aí as coisas. Aí o que aconteceu? A Galisteu, fizeram uma matéria acabando com a Galisteu. Sério? Mas acabando, e as fotos lindas, tal, não sei o quê. E essa jornalista, ela é um pouco imensa. Aí o que fizeram? Ela pegou o que aconteceu. A Adriane Galisteu, usando 36 de calça, foi lá, comprou uma calça 36 e mandou de presente para essa jornalista. E ainda escreveu assim, entre se for capaz. Nossa, que coisa feia, Felipe. Não, eu tô contando a história, eu não tô falando eu não tô falando que foi lindo. Não, eu sei. É que como você tá contando essa história, eu falei, nossa, Ela não vai te pagar nunca mais. não vai mesmo. Agora você Chama mandou ela uma de calça imensa. 34. Mas que coisa feia essa E aí reação. mandou uma calça 36 pra ela, tipo, entre se for capaz. Uma doce vingança, né? Não sei. Eu viu, acho assim, Felipe? uma Olha, doce vingança. Eu sei assim, com essas coisas a gente não mexe, enfim. Mas também o que tinha? Poxa, Não, ela Você foi chama vítima uma de uma pessoa. maldade, pelo que você está Sim. falando. Eu já tinha, assim, ouvido essa história, mas não sabia desse final dessa vingança. Mas, assim, eu não sei se precisa descer ao nível da pessoa. Às vezes a gente tem vontade mesmo, né? Mas, sei lá. mas eu acho assim, você se dispõe, a pessoa Tá, a liga, pessoa te diz como pessoa, você vai lá pede pega pra o você, ponto por exemplo, fraco. pede pra você, liga pra Cris Moreira, Cris, beijão pra Tá em você. Punta del Este, não não vai. tá em Você vê, você Punta. viaja agora. Ela vai. assiste pela internet. É muito. Aí, Deve estar de patinete. aí liga pra Cris, sabe de todo. Deve estar de patinete, né? Tô de brinco de patinete todos aqui, ó. Patinete. Arrumou um Aqui a crush. gente não tem patinete, Eu e a minha a gente amiga. vai de cadeira. Aí o que acontece? Por exemplo, liga pra Cris, a gente sabe você como é ocupada, faz as coisas, enfim. Marca, vem, fazem as fotos lindas com você, lindas. E você dá entrevista e tal. Chega na hora, quando você abre a revista, estão acabando. É, Aí você faz o É quê? muita sacanagem, né? é muita sacanagem. Cada pessoa reage de uma maneira, né? Sim, não, fazem muito isso com a idade da gente também, né? Coloca aquilo que não é verdade, que você avisa que não é verdade, que está errado na tal do lugar lá, que as pessoas não querem mudar, mas vão ela lá e insiste. fazem, botam e dão destaque para uma coisa que sabe que não é verdade. Mas você vai fazer o quê? Um dia você vai ter mesmo aquela idade, então Paga o olha, Felipe. Dane-se, paga o Felipe, pronto. Hashtag. Mas, nossa, cansado de passar por esse tipo de coisa. Mas é assim, de verdade. Agora, se você for ficar se vingando de cada um, aí não dá. Então deixa. Não, deixa a se vida vingar de segue. pessoal, é nesse mercado, né? Se Baile você que ficar segue, né? Segue o arrumando. baile. Mas nesse caso específico, que é muito difícil a gente ouvir histórias que ainda mais a Galisteu, que a imprensa gosta dela, né? Sim. Os fotógrafos, as revistas. Revistas não que fecharam todas, né? Ai, mas para, assim, Felipe. alguma Felipe, pelo Não, amor mas de Deus. aí ficaram, Felipe. mas ficou a internet, os Ah, sites, que né? ótimo, Sites, né? enfim. E aí que A Caras está aí completando 25 É, anos, graças é. a Deus. A gente Papel, sabe, impresso. né? É. Contigo Aham, também, né? Também. E aí o que acontece? Aí a Galisteu, sendo querida do jeito que ela aí vem uma pessoa isolada e faz um negócio desse. Então eu achei que foi uma história extremamente pessoal, sabe? Sim. Aí eu acho sacanagem fazer isso com a pessoa. Entendi. Não acho legal. Não, sacanagem realmente. Mas voltando Só pra Simária. discute, voltando pra Simária, pra mim foi uma brincadeira, pra você. Eu não consegui decifrar esse enigma ainda. A Glória Pires, então. Quando falou Você do não é capaz de lençol, opinar. sabe assim? Glória Pires. Coluna do meio. Não, eu achei que ela foi extremamente infeliz. Não precisava. Você poderia ter brincado com o vestido e parado ali na risada. Ai, o meu é 34, não cabe em você. Tipo, olha, eu sou muito magrinho e você
É roliça. Para evitar tudo isso, ela deveria ter pedido endereço. Mas, Thiago, é a mesma coisa que eu olhar você agora. Fica de pé, vem cá, deixa eu ver. Tua calça, desfile de moda tua calça, aqui, não, aonde vai servir tua calça em mim? Ele tá todo apimentado. Se eu pegar e falar assim, hoje. Tim, me empresta sua calça. Mas claro você que não vai falar? Eu até posso te Quanto você tá emprestar, usando? mas eu acho que não vai servir. Quanto você está usando? Então, 38. tá vendo? 38, aí eu vou Você usa achar que quanto? você foi... Ele não fala. Ele fala a idade, mas não fala o número da calça. Ai, que bonitinho, ai, que graça. Olha ele me chutando aqui embaixo, ó. Chuta não, vontade, dá uma de cair, Deus pois me é. livre, né? Tá, então vocês não acham que ela foi? Não, Que ela foi não delicada? acho, Então não. eu retiro o que eu disse. Não foi babaca, não. Desculpa, não foi babaca. Eu entendi errado, então. Você o babaca entendeu sou mesmo? eu. É de coração, Não, de coração. é só Não, pra você tem encerrar. razão com ela. É só Coração. pra Coração. encerrar a Babaca sou eu, discussão. então. Só pra De encerrar a bate discussão, não pronto, serve. eu achei babaca, mas você vê como é as coisas, hein? Você vê, eu né? achei Como um olhar feminino é que diferente do realmente masculino. era. Mas agora, realmente é isso, porque agora a Sônia explicando, fazendo a comparação, você 38, E você? eu 40, alguma coisa, esquece isso. 40. Bom, vamos mudar de assunto, girar nossa roda aqui. Beijo, Simária. Beijo, Simária. Simária. Desculpa aí que o Seguidora. babaca sou eu. Seguidora, compre o lençol e pronto. Ou ela manda o vestido mesmo assim. Pede o endereço e manda, e resolve o Manda, problema. seria servir, Se não serviu, se não servir, serviu. pendura. Guarda, pendura de recordação, quadro. bota no quadro, é isso aí. Bom, vamos falar de Gretchen, é outro assunto polêmico. Tá dando muito o que falar durante essa semana, não é? Que é a história de que a Gretchen é contra a lei da palmada, aquela lei que proíbe você de bater no seu filho. Ela bate com o né? chinelo. E ela diz que bateu nos filhos dela todos assim. Porque ela acha que é assim que tem que ser. Eu apanhei como filha, meus irmãos apanharam como filha, foi chinelada para todo lado, sentada para todo lado, tapa, né? Tapa, palmada. Quem aqui não passou Psicologia por isso? portuguesa, né? Exatamente. Bapitivu. Queriam achar a vara de Voava marmelo. chinelo, assim, voava chinelo, né? Então todo mundo passou por isso, porque era tido como um método muito efetivo de educação. E ponto. Agora, por exemplo, com meu filho... Pé de é galinha não mata diferente. pinto, hein? É verdade? É. Mas, assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu sou a favor da lei da palmada, realmente. Eu não gosto nem do tal psicotapa, como costumam amenizar, né? Falar um psicotapa. Eu nunca encostei um dedo no meu filho. Muita gente acha errado isso. Mas, assim, não acho que isso tenha sido prejudicial para ele em algum momento, porque tinha limites. A mãe do Chuck, nosso brinquedo assassino, bateu nele a vida inteira e olha no que deu. Tá lá. Entendeu? Tá lá. Não salva pra nada, nada. Então é uma coisa que ainda rende discussão até hoje. Eu não gosto, sinceramente. O que foi? Agora ele apanha da mulher, é verdade. Também não adianta nada. Porque assim, eu tenho pra mim que você coloca na cabeça da criança uma divisão muito esquisita, eu acho particularmente, porque se aquele que me ama é ele que me maltrata. Então, como é que ela vai confiar totalmente, não é? Você sabe que você está dando um beijo, daqui a pouco você dá um tapa na bunda que a criança vira do avesso. Então, acho que fica difícil conciliar essas coisas, que quebra o padrão de confiança de filho para pai, para mãe, não é? Para alguém próximo, que é o porto seguro da vida dela. Porque a criança não tem outra referência no mundo a não ser pai e mãe, né? Originalmente. Claro que existem todas as exceções possíveis, mas as pessoas, pode ser a avó, pode ser quem for, que é o porto seguro da criança. Então, acho que quando ela se divide entre o beijo e o tapa, entre o carinho e a agressão, porque não deixa de ser uma agressão, tanto que tem pai, mãe, que dá às vezes um tapão na criança e depois morre de culpa, né? Existem outras maneiras de educar. Existe o cantinho do pensamento, existe a horinha do castigo ali, que é uma coisa de você entender que aquilo não foi legal. Existe o papo. Então, tem tantas outras alternativas que mostra que quem te ama te explica o que é certo e errado, não quem te ama te beija, mas te dá um tapão, que eu acho que cria uma coisa mais em harmonia na cabeça da criança. Você cria a criança muito sabe? com a identidade do amor e o ódio, né? Porque você vem no amor, você não pode no amor, confiar, no amor ela treme, pá, né, pá, diante, pá, assim, pá. é uma coisa, não... sei lá, é a minha opinião, mas muita gente é da opinião, apanhei mesmo, tô aqui, sabe?
sabe? E só fez de mim uma pessoa Sobrevivi. melhor. Eu sou dessa opinião, eu sou time prefiro ter apanhado marionete. nada. Você dá tapa também? Não, mas eu sou time marionete. Eu acho que assim, uma palmada, eu não tô falando, é espancamento, que é totalmente diferente. Agora, uma palmada, você fala, ó, não é por aí, não se faz Olha, isso. primeira Olha, vez você que sem- meu Olha lá, filho... ó, Sônia Abrão, ó, Primeira vez Ó, que sentiu? meu dedo em filhinho riste. de 1 ano estava mexendo nos botões da televisão, no som, sei lá o que Na que era. Telefunken. Que ele veio a Telefunken, meu filho é do século passado também. Mas que meu marido veio para levantar a mão pro meu biscoito. Ah, não deu, não deu. Você abraçou De teu marido? jeito nenhum. Falou, não. Eu abracei meu filho e falei, chega perto, entendeu? É, leoa não chega. mesmo? Mas não chega mesmo. Educou o filho dele da mesma maneira que eu. A gente, claro, sempre tem que educar da mesma maneira para não ferrar mais ainda a cabeça da criança. Nunca mais encostou o dedo e nunca sentiu a necessidade. Aprendeu de uma outra maneira, entendeu? Eu não acho que vai foi custar prejudicial pra mesmo. mim. Você tem que deixar claro, em primeiro lugar, a percepção tem que ser dos pais. Tem que deixar claro quem vai ditar as regras ali é você. Sim, né? eu acho E que impor o respeito limite. é diferente de respeito e medo. Tem muita gente que acha legal que as pessoas tenham medo delas, quando na verdade o respeito é que é o importante. Como é muito mais difícil você inspirar respeito do que medo, as pessoas preferem a alternativa mais fácil. Então amedronta a criança, ameaça a criança, faz uma série de coisas que na verdade não acha que tá educa, educando, né? traumatiza. E não tá. Exatamente. Só Deixa eu, umas então, acho que marcas palmada aí. pode ser. Olha, Você- eu acho melhor você fazer um curso de pai. Você vai antes, poder ver alguma depois no coisa Instagram assim. que as opiniões são bem divididas com São relação a muito, esse assunto. muito. Olha, mas E se vão você ser por um muito pai tempo. ou uma mãe pegar o filho para conversar, mas conversar e descascar mesmo. Senta aqui, né? Conversar. Vem aqui, ó. Conversar. Senta é. aqui é Fábio Júnior. Senta aqui. Você acaba, assim, com tudo isso, assim, porque a criança ou o adolescente já estão esperando isso. É, né? mas assim, sabe que tem uma coisa também? Fofocas da educação agora. Que é uma coisa que eu acho que cada coisa tem que ser de acordo com a faixa de idade, da capacidade de compreensão de uma criança. Então, muito pequena, você não tem muito o que ficar explicando, porque não vai assimilar, entendeu? Então, é aquela história de que você tem que ser o quê? Firme. É assim e não abre mão. Você tá Ela falando vai com a criança que- entender. Tem que ser super nani. Que aquele é o limite. Porque criança também faz chantagem emocional, né? Tenta de todas as formas conseguir que a sua vontade seja feita. Então aí você não fraqueja. É assim e pronto. Ela aprende, é o limite. Você não precisa estar dando tapa. E a Gretchen já nem vem na com esse mão, nem na pensamento coisa. há Você alguns sentar aí anos, nesse viu? As Lusíadas para as crianças, né? Exatamente, é a mesma Olha lá, coisa. olha, Você vai buraco, conversar com o adolescente, com criança, você conversa também, mas se Impondo mantém limite. firme, Isso aqui impondo você limite. não pode fazer. Isso Não aqui vai você- pegar. Mas olha, gente, eu vou falar pra vocês, eu não tenho autoridade nem com meu cachorro. Olha, Gretchen afirmou que bateu em todos os filhos, diz ser contra a lei da palmada e dá o que falar na web. Então, só pra fechar, antes de dar recadinho, a favor, contra. Se Eu sou tivesse um filho, contra. batia. Não. Se tivesse um filho, batia muito, Não, né? batia muito, não. Puxava a Essa orelha. pra Cláudia. Lembra que puxava a orelha da criança no meio da Nossa, rua? a orelha. Trazia. É, Era olha, assim. E a minha orelha era pequena, quase não sobrava nada. Era difícil de achar, né? Cadê, Sônia, tua orelha que eu quero puxar? Eu já arranquei já da hora. Olha, nem cresceu, a coitada. Pai, ela tá na tua mão. Não tem orelha, Ai, pai. se tivesse filho, batia não. Não, jeito também tá. Eu só fiquei na dúvida do Thiago, que eu acho que ele vai Ele dar bate, umas ó. palmadas legais aí, viu? Ó, dá essa notícia pra Qual mim, é? pai. Chegou agora? O que foi, Chegou? Marmita? O que foi? O que foi, Marmita? Faltou. O Bruno Tálamo daqui a pouquinho? Então tá. Você quer colocar agora? O que você quer fazer? Já pode entrar o Bruno Tálamo, que a gente teve aqui em São Paulo hoje, nessa madrugada, a história da ponte que cedeu 2 metros, Meu gente. Deus, é que muita história feia, coisa, né? Na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Então, assim, Tem um por degrau. graça de Deus mesmo,
Olha só, gente, que coisa impressionante. Era já por volta de 4 da manhã, já o trânsito mais pesado de feriado já tinha sido, porque senão a coisa poderia ter sido muito feia, gravíssima. Ontem, no horário do rush, o estrago seria grandioso. Nossa senhora, seria uma tragédia. Tragédia, aí tragédia. Realmente acabaria causando uma tragédia. Bruno Tálamo, é com você. Boa tarde. Onde é que você está? Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o programa em casa. Esse viaduto aqui na pista expressa da Marginal Pinheiros cedeu por volta de 3 horas e 30 minutos da madrugada desta quinta-feira. A pista permanece interditada aqui na altura da Marginal Pinheiros, que dá acesso à Ponte do Jaguaré, no sentido Castelo Branco. Normalmente, em dias de feriado, como o de hoje, a cidade de São Paulo apresenta um trânsito muito tranquilo. No entanto, em função desse desmoronamento, os veículos tiveram que ser deslocados, desviados aqui da pista expressa da Marginal para a pista local, provocando aí sim vários pontos de lentidão ao longo de toda a Marginal. Nós vamos mostrar agora algumas evidências do que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, a começar pela lateral da pista. Vou pedir para o nosso cinegrafista Alessandro Gonçalves mostrar para a gente que as grades aqui no canteiro da pista deveriam estar niveladas e elas estão completamente desniveladas, já que pista nós vemos que após o rompimento da estrutura, se for degrau de aproximadamente 2 metros, realmente impressionante. Vem comigo aqui, Sandy, eu vou pedir também para o nosso cinegrafista mostrar para a gente algumas evidências desse acidente que aconteceu. Nós vemos algumas marcas, provavelmente ocasionadas após o impacto de algum veículo, e logo ali à frente, pega pra gente ali, Sandy, nós temos partes de veículos que ficaram pelo caminho. Como você disse, Sônia Abrão, felizmente esse acidente aconteceu na madrugada, em um dia de feriado, porque se fosse em um horário de pico, em um dia normal, provavelmente nós teríamos aí consequências muito mais graves ou até provavelmente uma tragédia. O secretário municipal de transportes, o João Otaviano, aqui da cidade de São Paulo, ele esteve aqui no local pela manhã. Ele disse que a parede que apoiava um pilar aqui do viaduto acabou cedendo, provocando esse dano na estrutura, mas que não há risco de colapso estrutural. Pelo menos nesse sentido, a situação está normalizada. A pista permanece interditada, não há um prazo definido para que a pista expressa aqui da Marginal Pinheiros possa voltar à sua normalidade. Lembrando também que dados da Polícia Técnico-Científica e também da Civil. Ok, então, obrigada aí ao nosso repórter Bruno Tálamo. Eu fiquei pensando nos motoboys, porque eles vêm aceleradíssimos e um tombo desse de moto, gente, vocês imaginam o que poderia acontecer. E eles são centenas e centenas e centenas aqui em São Paulo, né? E, nossa, 2 metros é uma altura bastante considerável, bastante perigosa, mas graças a Deus os santos aí estavam de plantão, viu? Bom, chega uma informação que a Giovana tá... Não, a Ana Furtado. Então, ela está falando agora dessa nova sessão de radioterapia. Mas disse que é um desabafo, porque não foi bem? Não, ela está falando sobre fé. Ela publicou uma foto escrevendo assim, ó: aguardando a minha sessão de rádio. Essa foto me fez pensar em olhar para frente, com fé e confiança, seguir adiante com coragem. Então ela está falando justamente... de uma foto que ela postou, não foi nada de... Então, graças a Deus, né? Uma coisa que está dando muito o que falar é que a Giovana Lancelotti, que todo mundo ficou aí apontando como nova namorada do Neymar, e ela ficou muito doida da vida com isso, deu até entrevista aqui para o nosso programa falando a respeito, só que agora ela está em Londres, de Londres ela deve ir para Paris, e aí já começou a história que ela vai encontrar o Neymar. E ele mesmo até postou uma frase, lá vem os inventadores de affairs, né, de casos, de romances aí. Mas pronto, começou a ferver de novo a história. Ele já fica se precavendo, né? Ela falou aqui na matéria, ela ficou brava, né? Na matéria que ela ia... Eles falam tudo, você sabe que todos eles desmentem, mas eu não, olha, nesse daí eu não acredito, não. Nesse romance? Não acredito, não tem perfil, não é uma história que nós estamos acostumados a ver e sentir, mas eu não Neymar não ia querer. Mas eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Eu também não, porque quando a pessoa fica, sabe,
Pra que ele vai falar isso? Olha, lá vem o pessoal querer falar alguma coisa. Não fica colocando fogo. Fica alimentando quietinho. A chama. Fica quietinho, tá lá. Quietinho, porque pelo menos dono da Europa se são toda. amigos, eles vão se encontrar. Né? E aí já começa tudo de novo. Olha, eu vou falar, eu não ponho nenhum dedinho no fogo por essa história. Não, eu também não. Você acha que eu dou pra Giovana, assim, o benefício da dúvida. Me pareceu que ela estava muito brava, muito indignada com isso. Mas a gente nunca sabe. Agora vai ter um tete-a-tete ali, a gente não sabe se fica só a amizade ou o namoro, né? Claro, então... eu já vi tanta coisa acontecer e tantas histórias que todo mundo negava e de repente a pessoa estava junto. Não, e a regra é a seguinte: eles negam e depois é tudo verdade. Depois Normalmente, essa é a regra do jogo, viu, gente? Escuta, tinha o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, também, ao invés de estar na praia, né? Pegando uma onda, tá aí trabalhando e tem notícias pra gente. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem, querido? Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo certo? Bom, são 19 anos de Rede TV, né? Pois é. Acho melhor eu estar sentadinho aqui. Diga, querido. Olha, Sônia, hoje a gente está indo de novo de Suzana Vieira, porque depois que ela divulgou essa leucemia, né, essa revelação que foi feita no Domingão do Faustão com previsão para vir ao ar dia 13 de janeiro, por onde a Suzana tem passado aqui no Rio de Janeiro, tem rolado uma comoção muito grande, uma solidariedade muito grande em torno dela, Sônia. Ontem ela esteve naquele mesmo shopping da Gávea, onde ela tinha divulgado fotos ali na Malhação com a personal trainer, mas ela foi num salão de beleza ali no horário do almoço. Sim. Quando ela saiu, Sônia, foi uma comoção, as pessoas estão indo até a Suzana, estão querendo abraçar, estão querendo compartilhar experiências, né, de pessoas que já passaram pelo que ela está passando, pessoas encorajando ela. E teve uma cena muito comovente ontem no shopping, que uma dessas pessoas ali abordou, elas conversaram muito, inclusive a Suzana Vieira acabou caindo nas lágrimas também, junto com essa pessoa, foi flagrada ali enxugando os olhos, se manifestou, né, agradecendo esse apoio. Então a gente percebeu ontem que tem um movimento de solidariedade e apoio aí muito grande aí, justamente por toda a importância, né, que a Suzana tem aí para a televisão brasileira, toda a autenticidade que ela tem mesmo em torno da pessoa dela. Realmente aqui no Rio as pessoas estão muito solidárias. Onde ela passa, ela está tendo que parar, receber esse carinho. E acredito que isso esteja fazendo muito bem para ela, Sônia. Com toda certeza, né? Essa energia do público é fundamental. E ainda mais também que ela já está estabilizada com a doença. Ela só revelou agora, mas todo mundo agora sabe também que há 3 anos é que ela teve esse diagnóstico. Mas as coisas sempre comovem bastante mesmo, né, Alessandra? Importante que ela está bem. Se Deus quiser, logo vai estar fazendo novela também, que ela faz falta. Pois é, a gente sente falta. Sim. E justamente essas pessoas, eu tenho observado que além desse carinho, dessa solidariedade, as pessoas estão parando a Suzana para estimular ela. Fale sim, né? Porque quando um artista vence isso dá uma esperança para milhares de outras pessoas, né? Então tem muita gente chegando no sentido de parabenizar a Suzana, no sentido dela estar trazendo isso à tona agora. Para encorajar mesmo as pessoas e dar esse fio de esperança que é possível, a cura, ela é possível sim, né? A gente tem que ter fé. Com certeza, viu? Mais alguma informação? Desculpa, Sônia? Alguma informação mais? Porque, pelo que eu estou sabendo, você também tinha coisas de Aguinaldo Silva para falar, ele deve estar te amando. Pois de uma forma bem rápida, o Aguinaldo agora está travando uma luta na justiça também contra o Silvio Guerra. Contra o advogado? O ex-advogado dele. O ex-advogado dele, é isso. Também em torno do 7º Guardião. Esse processo agora começou a ser movimentado. Eu liguei hoje para o Silvio Guerra para tentar entender o que está acontecendo. E ele acabou falando com exclusividade pra gente sobre o caso, Sônia. Eu transcrevi só a parte que nos interessa e vou ler aqui o que o Silvio passou para a Tarde é Sua. Esse processo que está em andamento na 10ª Vara Civil,
Eu sou o autor e Aguinaldo Silva o réu. Estou processando o Aguinaldo Silva porque entendo que ao sair uma matéria na mídia dizendo que Aguinaldo teve problemas de direitos com a novela em virtude de contratos, evidentemente que eu sou advogado, fui advogado dele por 10 anos, uma década. E todos sabiam que eu era o advogado e por isso fui criticado por ter errado em algo contratual que não é verdade. A verdade é que o Aguinaldo Silva constituiu um advogado em São Paulo sem meu consentimento e mexeu no contrato que eu havia feito de forma correta, que beneficiava a TV Globo, assim como todos os outros envolvidos, como foi feito em Fina Estampa e em Império, exatamente para evitar problemas. Estes problemas agora estão acontecendo justamente porque ele mexeu nos contratos sem meu consentimento e isso gerou um dano moral ao meu juízo. Temos alguns anos de processo pela frente, mas por toda a minha experiência, acredito que serei vitorioso. Sim. Então, resumindo, Sônia, houve um primeiro contrato feito pelo Silvio Guerra, que esse contrato previa que o Aguinaldo seria gestor de todo o faturamento que chegasse da novela, mas não previsia, não determinava que ele ficaria 100% com todo o dinheiro, apenas que ele administraria esse dinheiro. O Aguinaldo contratou outros advogados e fez a proposta para que os alunos pudessem receber o dinheiro do Masterclass de volta se eles se comprometessem a assinar esse novo contrato. Esse novo contrato, sem que o Silvio soubesse, dava direito 100% de dinheiro para o Aguinaldo. E aí o Silvio ficou uma fera, deu essa confusão toda e agora eles estão brigando aí na justiça. O Silvio está pedindo 1 milhão de indenização do Aguinaldo por esses danos morais. Olha, quem está precisando de 7 guardiões do lado é o Aguinaldo Silva. É o Aguinaldo Silva, realmente. A coisa está muito complicada. Obrigada, Alessandro Lobianco. Daqui a pouco, Bafões de Felipe Campos, um casamento secreto aconteceu, mas ele vai contar já e já para vocês, né, Felipe? Olha aqui, Bafões de Felipe Campos, que casamento secreto é esse? Chegou! Qual é esse mas casamento descobrimos, secreto? né? Chegou, pois é. Ontem, exatamente às 16 horas, a gente estava aqui, ou melhor, às 4 horas da tarde, Karina Bach e a Mauri Nunes se casaram na igreja Nossa Senhora do Brasil. E pois é, casaram. Igreja Nossa Senhora do Brasil em secreto? Brasil, em secreto, assim, completamente às escondidas. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, foi só uma bênção do padre, uma coisa muito rápida, com a Karina, o Baby Bach, claro, o Amaury Nunes e a Nádia, a mãe da Karina. Certo. Só eles tomaram a bênção, enfim, Por quê? Porque dia 17 vai ter o festão. Alagoas Maceió, tá fazendo isso, né? Lá em Alagoas? Maceió, no Quinoa Resort, Sim. será o festão. E aí vão todas as madrinhas. Mas lá vai ter outra cerimônia? Não, lá não vai ter cerimônia. Então, para que tem madrinha? Então, pra pular na piscina. Olha, agora pula as madrinhas. A geladeira. Agora os padrinhos. Vai ter, pode ser que tenha alguma coisa ecumênica. Outra bênção. Quem tá tomando conta é o Ed Mendes e o Flávio Moreno, que foram os mesmos da Tiziane, que fizeram o casamento da Tiziane Pinheiro. E agora eles vão fazer toda a festa lá. Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, Sabrina Sato. A Sabrina vai? Não, eu acho que a Sabrina não vai. Vai, a Sabrina eu acho que não vai. Sabrina não, porque se a Sabrina não vai no casamento da Nicole, como que ela vai no casamento da Karina, tipo, pular uma semana antes, pra pular na piscina? Então não dá. E a Karina casou-se ontem. Detalhe, o neném está ensaiando para ser o pajem, para entrar com as alianças. Então vai ter cerimônia. Vai ter uma cerimônia ecumênica. Ah, tá. Ok. Vai ter alguém lá dando a bênção, enfim.
E aí eu sugeriria o Felipe Campos. Eu, ecumênico? Mas aí você vai e dá a bênção para as pessoas. Porque aí você já olha tudo, entendeu? Entendi. Não deixa ele saber. Aí, olha só, ele já tá ensaiando. Tá. Porque ele vai entrar com as alianças e ele que Era, vai... isso ela queria, né? Esse menino é uma obra de arte. Ela tinha deixado o casamento para quando ele começasse a Esse andar, menino é lembra? uma coisa de louco, ele gente. é muito lindo. O Baby Bach é sensacional. Aí, ontem, sabe como a gente descobriu Olha o isso. casamento? Ah. Porque ele foi numa lavanderia, o Amaury Nunes, ele postou no Stories, ele indo pegar e fazendo divulgação da lavanderia, pegando o terno. Ai, que loucura. E por que eles estão no Hotel 6 Estrelas aqui em São Paulo? Daqui a pouquinho comemorando, você conta, né? é lua de mel, É, isso? lua de mel, Então já tem continuação dessa história, que era secreta, tá bom? Não dizer. Vamos continuar com a história do casamento secreto aqui. Vai, agora nós já estamos na Casamento lua de que mel. não é mais secreto, Não é mais né? secreto, porque o Então, Felipe de Maceió. olha onde ela vai casar, Sônia Abrão. que No Quinoa paraíso, Resort, na que terra, é esse que resort. lindo. Olha isso, incrível. gente. Em Maceió, no estado do Alagoas, né, Tiago? Esse nosso país é lindo E- demais, né? Olha, E o Brasil aí é muito vai lindo. receber aí cerca mais ou menos de 200 convidados, Tá. né? Que é onde vai ser a festança e a cerimônia também aí de todo o casamento, que, claro, ela deve ter Olha, casado. noite, eu amo luar. Ela Olha deve que ter coisa casado linda. escondido, porque ela deve ter fechado exclusividade com alguma revista, Ah, alguma claro. coisa do gênero. Aham. E com certeza a gente vai se deliciar aí com todas as fotos. Olha esse Maravilhoso, pôr do sol. A gente maravilhoso. podia qualquer hora a gente viajar para um lugar assim. Podia, né? Fazer a roda da fofoca lá no resort. Nossa, eu ia amar. Maravilhoso. Uma vez por mês em cada Uma vez estado. por mês, tá ótimo. Não é legal? Uma vez por mês em cada resort. Eu acho legal. Em cada também. resort, E é aí pra vai estúdio, ser não. assim. Não. A cozinha vai ficar por conta também do próprio resort. Tá. Então nós sabemos, de repente vai servir até comida mais típica mesmo. Claro, né? E aí fica tudo por conta aí da organização. Eu acho que não vão mexer muito na decoração. Não, eu Pra acho decorar que mais isso. não precisa é, decorar, pelo a própria amor. natureza já se decorar. encarregou. Olha né? que decoração Olha, linda. que decoração pra se fazer linda, aí. maravilhosa. Olha isso, com esse mar na frente. Você aí imagina vai abrir a ser- janela do teu quarto assim, ó, fala. Aí é isso que você vê na frente? Olha, ó, escuta, ó. Adoro barulho de mar e barulho de chuva, são duas coisas simplesmente. Isso que é o barulhinho bom que a Que maravilha. Marisa Monte cantava, né? Isso que é barulhinho bom mesmo, maravilhoso. Agora, o que ele tá Vai fazendo muita no gente da hotel Globo. aqui em São Paulo? Porque eles casaram ontem. Ah, então e eles aí não hoje voltaram eles pra foram casa. tipo para uma lua de mel. A gente vamos vai dizer. mostrar o hotel Então também, tem a gente, que é história lindo. da revista que está seguindo eles, Ah, o café da manhã, Eles estão entendeu? fazendo uma reportagem. É. A gente tem as fotos, já a gente mostra também a lua de mel aqui em São Paulo. Bom, de volta aqui ao nosso programa, a gente só tem tempo para dar os contatos. Então vamos embora. Então, vamos lá. obuchicho.com.br e @Vladimir Alves. Vocês estão rindo que só porque eu enrolei o bochicho? E @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Vocês estão rindo aqui, ó. Ai, gente, olha, a gente não pode ir embora sem mais uma vez dar parabéns à nossa Rede TV, completando hoje 19 anos no ar. Então, parabéns, Rede TV, sempre que venham aí mais 190 anos no ar, né? Felipe, contar? Não, o Thiago. @Thiago Rocha BR. @Thiago Rocha BR, esse é meu Instagram. Entra lá, Thiago tem TH. Marmita que te pulou, viu? Tava te problema. boicotando. Felipe Campos. Vamos lá, Felipe H. Campos é o Insta, Felipe Campos o Face, segunda a sexta, Bafões, aqui com Sônia Abrão e um beijão aí pra Rede TV, parabéns. Parabéns para todo mundo. Tchau, gente. Um ótimo feriado. Amanhã a gente se vê 3 da tarde. Tchau, tchau. Ao vivo, ao vivo. Lindo.